Agora uma história que inspira, também uma história linda. Lembram? Mais um encontro da nossa quarta feira do livro do bairro Fátima. Feira do livro do bairro Fátima, que o nosso convidado de hoje, escritor, jornalista, comunicador social, uma pessoa que é muito especial para nós da cidade de Canoas, mas que é um cidadão do mundo. E tem hoje com 12 livros lançados, participou de todas as nossas feiras de livro do bairro Fátima, sempre presente, sempre encontrando um momento na agenda para compartilhar teus conhecimentos, tua vivência, tudo aquilo que está escrito através dos livros. Hoje eu recebo aqui com muito orgulho meu amigo, querido Oscar Henrique Cardoso. Oscar, dá o teu alô tudo aí para os ouvintes. Cebola, com certeza, meu abraço para a família da Rádio Esteio News, meu abraço a todos vocês que estão nos grupos acompanhando essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, meu boa tarde, também já um finalzinho de tarde para o meu querido amigo Cebola. Fazia um tempão que a gente não se via, porque com essa questão aí da pandemia, tá todo mundo isolado, né? Tá cada um meio que pro seu lado e a gente acaba se encontrando nas lives, a gente acaba se encontrando aí online, né? Virtualmente, mas hoje a gente tem aí essa possibilidade de estar aqui conversando, falando um pouco também da minha caminhada, um pouco desta Feira do Livro, deste evento tão bacana, tão legal, tão significativo para Canoas, que é uma cidade que dá muita bola para a cultura. Canoas é uma cidade que liga muito para a cultura, né? E é um prazer estar com vocês. Logo continuar, vamos ter um recadinho da Xavier, que aí já continua. Vai ter um recadinho aí da Xavier, vamos lá. Da Livraria Chico Xavier, nossa parceira. Podemos participar da quarta-feira do livro do bairro Fátima. De antemão, já agradecemos aos amigos Cebola, a Maria Lucia e a Casa do Poeta, organizadores desse evento. A nossa loja fica na Avenida Santos Ferreira, número 3041, em Canoas. Estaremos atendendo também virtualmente pelo nosso site, livrariacx.com.br. Conheça um pouco mais das nossas obras. Participe. É isso aí, o recado do meu amigo Rogério, da Livraria Chico Xavier. Mandar um grande abraço aí para eles, né? E que fazem um excelente trabalho, que tem livros dos nossos escritores da cidade de Canoas e com certeza tem livros do Oscar Henrique. O pessoal entra em contato aí com a Chico Xavier, né? Para obter os títulos aí. E vamos falar um pouco, tu que é radialista, tem essa experiência toda do jornalismo, tem a experiência toda da comunicação social, né? Aqui a Rádio Esteio News, né? Rádio, TV, Esteio News Web, já está há alguns anos fazendo um trabalho, e o nosso lema é sempre a rádio que respeita a diversidade, a rádio que fala a linguagem da diversidade. E tu tem um trabalho muito grande na área das negras palavras,
né, do Rio Grande do Sul, tem esse ativismo todo do escritor negro, já lançou muitos escritores negros aqui no estado do Rio Grande do Sul, e conta um pouco dessa experiência de radialista, e depois a gente entra na questão mais da diversidade das negras palavras. Com certeza, né, Cebola, na questão do rádio, eu tenho a minha origem, antes de me formar em jornalismo, eu sou um radialista. Primeiro, eu me formei, fiz o curso, tirei o meu registro profissional, trabalho em rádio desde 1993, fiquei alguns anos afastado do microfone, mas eu estou de volta desde setembro do ano passado. Eu estou de volta também em outra emissora, pela web, né, a Rádio Web Manaua, que Manaua quer dizer, num dialeto havaiano, o poder do hoje e do agora, ou seja, o tempo é o agora. A rádio é a voz da resistência, da minha querida amiga Beatriz Fagundes, e tenho o prazer e a honra de ser colega novamente da Beatriz, estar nesse projeto com a Beatriz. Eu tenho um programa que se chama Revista Manaua, vai ao ar todo sábado, do meio-dia às 3 da tarde, mas em função de a Beatriz Fagundes estar se recuperando do Covid, ela infelizmente teve o Covid, graças a Deus se salvou, está se recuperando. Então eu provisoriamente estou apresentando o horário dela nas segundas, quartas e sextas, das 9 até o meio-dia. Então eu estou no rádio direto, voltei para o rádio, é a minha profissão também do coração, também, além da literatura, além dos livros, o rádio, o microfone. Sim. Tive a oportunidade em Canoas de também participar, de ser um dos pioneiros apresentadores da TV Canoas, da Rede Comunidade de Televisão. Fazia lá um programa chamado Giro da Cidade, que ia ao ar todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, das 6 às 7 da tarde. E era um programa que eu levava vários convidados, né? Você teve lá, inclusive muita gente já passou ali pelo estúdio aqui em Canoas. Foi uma experiência muito legal de fazer TV ao vivo, uma TV comunitária. Sim. E nos livros, os livros, eles nasceram através de um grande sonho, né? Desde a minha adolescência, quando eu tinha a oportunidade de ir a sessões de autógrafos, de ir a eventos, feiras de livro, né? Eu sonhava, né? Pô, quando é que vai ser a minha noite, a minha tarde de autógrafos? Quando é que eu vou lançar um livro? Entrei para a faculdade, cursei jornalismo. Mas escrevia desde adolescente. Já escrevia. Meus caderninhos, eu tinha organizado ainda. Não, eu tinha meus cadernos, né? Eu tinha os cadernos da escola, mas eu sempre comprava um caderno a mais, uma caneta a mais, que eu deixava no cantinho para escrever histórias. Eu sempre gostei muito de escrever histórias. E quem escreve é um bom leitor também, né? Histórias aleatórias, né? Eu sempre gostei de escrever um pouco de tudo. De tudo. Gosto do gênero da ficção, que é o meu gênero de origem, o meu gênero é. O pessoal saber aí quais eram as tuas leituras assim que tu mais. Eu adorava ler, eu gostava sempre de ler ficção. Gosto de ler. Eu gosto de ler livros de autores que eu acabo conhecendo e que tenho oportunidade de, em eventos, fazer a famosa troca. Vamos supor, eu vou, por exemplo, vou pegar um exemplo bem aqui de Esteio, tá? Que eu participo todo ano da Feira do Livro aqui. Todo ano eu venho para a Feira de Esteio. Sim. Então eu tenho oportunidade de conhecer autores daqui. Então eu gosto de, vamos trocar um livro? Então eu estou conversando, batendo um papo com um autor, a gente troca. Então estes são os livros que eu gosto de ler. Sim. Não tem um gênero específico, eu só leio... Não, eu não curto ler livro da moda. Tá todo mundo lendo X aqui, deixa passar a moda, um dia eu pego para ler. Gosto muito de comprar livros variados e eu guardo. Mas tu não vai ler agora? Não, deixa lá, que é que nem a minha adegazinha. Uma hora, um dia eu pego, eu vou ler. Entende? Eu não tenho uma ordem. Não, então ele lê isso, ele faz... Não. Tudo que cai na minha mão. E eu gosto muito de ler histórias. Eu gosto muito de ler contos. Eu adoro os contos. O meu gênero que eu escrevo é a narrativa longa. Eu escrevo histórias longas. Podem se comparar com o quê? Pode valer como um enredo para filme, para novela. Eu me apoio na realidade da vida. Eu pego um tema da realidade. O nós é uma
novela. O Nós é uma novela. Eu trouxe aqui eu trouxe do meu acervo pessoal. Esse aqui é filho único. Vou fazer uma nova tiragem. Agora, pelo meu selo editorial, Aguibara, vou fazer uma nova tiragem. Eu recebi das tuas mãos o dia que tu fez uma visita lá no gabinete, quando eu era vereador, lembra? Quando tu eras vereador, claro, né? Então, esse livro aqui... marcante para mim. Esse livro, ele conta a história de uma grande amizade. É uma novela. Sim. E ele fala de amizade, ele fala de doação de órgãos, ele fala de espiritualidade. Ele é um livro que ele foi o meu primeiro trabalho. Em seguida, eu também lancei um outro, se chama Entre Louvores e Amores, que eu vou agora reeditar pelo meu selo Aguibara, porque eu tenho meu selo editorial. Esse foi meu terceiro trabalho, Cuidado, Palavra Viva, que é Poesias e Contos. É um livro de poesias que eu fui convidado a participar de um projeto e eu ganhei este livro, bem dizendo. Depois dele veio o meu quarto trabalho, que aí já foi o Negras Palavras Gaúchas, que teve 2 edições. Agora nós vamos então, a partir do dia 10 agora deste mês, fazer a live de lançamento do Negras Palavras 3, já pelo meu selo Aguibara, já pelo meu selo editorial. E esse livro nasceu de um desejo meu, de um desejo bastante interessante, porque eu já tinha na vida, de certa forma, realizado os meus sonhos. Sim. O sonho de ter uma noite de autógrafos, o sonho de lançar um livro. Mas eu pensava assim, onde estão os meus irmãos e as minhas irmãs, os negros e as negras? Cadê os meus pretos que não têm o acesso para viver este momento? Então eu tive o desejo de compartilhar, fazer um edital. E aqui nesse primeiro foram 23 autores dos mais variados estilos. Nós temos aqui vários gêneros literários, é uma coletânea. Fizemos o lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, foi um evento que foi um sucesso. Depois, na sequência, veio mais uma história, se chama Avó Coia, que fala sobre o abandono de idosos. Então conta a história da Coia, que foi abandonada pelos filhos, pelos netos e morreu sob os cuidados de uma vizinha, né? E fala da questão da velhice e do abandono. Depois da Coia veio a minha primeira grande heroína, como eu gosto de dizer, a Pérola mais negra, a qual eu quis construir, através da Pérola, a imagem de uma heroína gaúcha. Sim. Porque eu nunca vi na história formal e na história oficial do Rio Grande do Sul uma mulher negra e que fosse uma heroína. Já que na história oficial não teve, nós como autores pedimos uma licença poética e criamos os nossos heróis. Então a história da Pérola é a história de uma linda mulher negra quilombola, filha de Inhansã e Xangô, que revolucionou a pequena Rio Vermelho do Sul, onde ela morava. Ela transformou a história desta sociedade. Depois dela veio um outro tema muito legal, e que esse livro foi bastante lido e trabalhamos muito na Feira do Livro de Nova Santa Rita, quando eu fui patrono. E na do Fátima também. Do Fátima trabalhamos, eu faço a contação nas escolas, que é Prosopopeia, que fala sobre o abandono de animais. Então eu conto a história do cachorro do Boni e do gato Félix, que vão participar do Conselho da Assembleia do Latimia, que é uma reunião onde cães e gatos se juntam para discutir o abandono, a violência, enfim. Gente, é muito legal, porque dá uma viajada e a contação dele é maravilhosa. Depois dele me veio no coração o desejo de criar um novo herói. Por quê? Porque na história formal, na história oficial do Rio Grande do Sul, nós não temos entre os heróis os lanceiros negros. Nenhum lanceiro que morreu na traição dos porongos é um herói. E para mim eles não tá o nome de nenhum, né? Oi? Não tem o nome de nenhum. Não temos ninguém no panteão da história, né? Nós temos aí Bento Gonçalves, Duque de Caxias, Davi Canabarro, nós temos trocentos nomes, menos algum negro e uma negra. Então eu pedi licença poética à vida e dei vida ao Chico. Sim. O Chico, que era lanceiro, voltou através do Chico, defensor público, nos dias atuais. E os dois acabam se encontrando. Então é uma história super bacana. Depois dessa história, veio mais uma edição de Negras Palavras 2. Sim. Esta edição, que segue a mesma linha da primeira edição, já com 27 autores. Com uma diferença. Desta vez,
Com o apoio do governo do estado do Rio Grande do Sul, nós percorremos Prêmio, né? nós percorremos 5 regiões do Rio Grande. Eu ganhei um prêmio, foi com a 4. Eu ganhei um prêmio do estado, foi com esta aqui. Esta aqui me deu um prêmio. Foi essa. Me deu um prêmio Diversidade Cultural 2014, né? 2014. Essa aqui foi 2018. E também foi um projeto ao qual fui convidado pelo governo, à época pela Diretoria de Igualdade Étnica e Racial do Governo do Estado. Eu fui convidado a fazer esse projeto. Eles me convidaram, eu apresentei um projeto, nós percorremos 5 regiões, fazendo um edital local com prefeituras. Foi um trabalho que foi feito com prefeituras em Caxias do Sul, em Pelotas, Santa Maria, Uruguaiana e Porto Alegre. Né? Andamos em 5 regiões gaúchas, selecionamos, participamos das feiras do livro. O lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, 2018, teve 500 convidados. Foi o maior lançamento da Feira de Porto Alegre. Em seguida, veio esse título, Cristine, que é um título que faz um chamamento à questão da diversidade. A história da Cristine, que é uma mulher porto-alegrense, da Cidade Baixa, cinquentona, mãe de 4 filhos, um deles de criação, te pergunta qual é o teu preconceito. Então esse livro vem numa pegada toda de preconceito, traz então a questão das redes sociais, traz a questão do cyberbullying. Gente, é uma novela muito legal. Depois dele, veio este outro trabalho, Qual Cebola também ganhou um exemplar. Este livro, pessoal, aqui o meu já está autografado. Este livro, ele nasceu, né, Cebola, num momento muito difícil em que todos nós vivemos no ano passado, que foi aí a pandemia, esse início dessa pandemia, que parece que é uma coisa que não vai acabar nunca. E essa pandemia, eu estava até comentando contigo antes da gente conversar, essa pandemia ela me trouxe um bloqueio criativo e emocional. Eu tive um bloqueio, eu ainda estou vivendo este bloqueio, estou agora pensando em começar a sair dele. O que é o bloqueio? É tanta coisa pesada, tanta morte. Eu perdi amigos, eu tive familiares que foram infectados, adoeceram. E eu digo assim, Cebola, foi um tempo tão difícil e que me bloqueou emocionalmente. Eu tive um bloqueio emocional, mas me veio o desejo de dar um grito. Dar um grito diante a tanta morte, a tanta incompetência, a tanta tragédia. Então eu escrevi esse livro e Quase Tudo Se Foi, com várias poesias e contos, homenageando primeiramente a época, os 150 mil mortos. E homenageando os médicos, os profissionais de saúde, homenageando os familiares, homenageando a todos aqueles que choram e que estão sofrendo. Hoje estamos quase batendo os 500 mil mortos, né? Foi algo muito pesado. E foi o meu grito, foi o grito do artista. Foi o meu grito diante a tudo isso aí. A cultura tem muito disso, né? Não, com certeza. E principalmente a literatura. É contar um pouco do que a gente está vivendo, né? Que muitas vezes é censurado pelo governo. É censurado o teu pensar, a tua linha de raciocínio, quando principalmente tu quer contar tudo o que está acontecendo. Muitas vezes as maneiras oficiais não se entram. E a literatura ela tem esse papel muito importante de fazer esse recorte, né, para dentro das estruturas. Tudo aquilo que está acontecendo, tudo aquilo que as pessoas estão sofrendo, e pega o íntimo de cada um. Né? Muitas vezes tu tá ali, uma residência tem um tipo de vivência, outra tem outra. E a literatura tu junta tudo, né? E esse último trabalho, esse aqui foi o último agora, que eu lancei já agora em 2021, esse livro saiu agora, é o Minha Charla, que ele vem com uma pegada muito bacana. Ele mostra o Oscar, aqui eu adorei esse desenho do Alexandre Lima, que é o meu produtor de capa, meu amigo, e Alexandre Alexandre, ele trabalhou muito bem a questão do Oscar, do negão gaúcho, do negão do sul. Aí os caras vão pensar que isso aqui, os caras vão pensar que eu tô aqui galderiano total. Não. É curioso, porque como eu morei muitos anos fora daqui, e eu dizia que eu era do sul, o pessoal dizia, tu é do sul da Bahia, tu é do sul do Maranhão. Ninguém dizia, que no Rio Grande do Sul tem negro. E eu sempre procurei deixar claro, não, eu sou um negro, que eu sou do sul. E Minha Charla tem essa pegada da conversa, é o Oscar batendo um papo. Então tem muita poesia. Eu falo muito de amor, falo muito de coisas do dia a dia, né?
e também trago contos. Então ele é um livro para relaxar, ele é um livro para você pegar e você ler, que tem muita coisa boa. Eu falo de muita coisa boa. Sim. Ou seja, o que é tudo quase se foi artístico, mas foi doído, esse outro aqui já foi... Até de certa forma depressivo, Não, porque claro, estava... Claro, eu tô, graças a Deus, e graças aos orixás, né, graças à minha mãe Oxum, meu pai Oxalá, graças a todos os anjos e santos que cuidam de mim, esse processo do bloqueio tá indo embora. Esse processo está acabando. Mas foi um processo muito pesado. E é bom quando tu tem uma ferramenta, né, que é a caneta, para tu botar para fora, né, essa depressão. Muitas pessoas não sabem como colocar. E às vezes tu coloca tristeza com as palavras. Né? O poeta, muitas vezes, ele coloca a sua tristeza, tudo aquilo que ele está sentindo, ele bota na ponta do lápis e sai uma bela obra. Né? E assim, eu quero mandar aqui, já vamos aproveitar. Por favor, manda. Uns abraços aqui, a Stephanie Guerra está te mandando um abraço. Querida, beijoco. A nossa patrona da Feira do Livro, a Maria Luci Cardoso Leite. Saudade. Tá te mandando os parabéns aí. Né? E ela que já esteve aqui também, né? Fez a abertura da nossa Feira do Livro. E que esse ano, né, infelizmente, a gente não pode fazer uma aglomeração, né? E vamos ficar o resto do ano trancado, não vai mudar muito. Mas aquilo a gente não quis passar em branco. Vamos procurar trazer e levar para as pessoas que estão em casa, né, um bate-papo aí com os escritores, com a nossa literatura gaúcha e canoense, né? Com certeza. Luiz Inácio tá te mandando um abraço, Vinícius Roberto, né? E entrando nessa questão da diversidade também, né? Tu fala muito da questão da edição de livros, né? E o selo Aguibara, o que significa para ti? O selo Aguibara em Urubá, primeiramente o pessoal pergunta, o que é a palavra Aguibara? O que é Aguibara? O selo Aguibara, a palavra Aguibara, foi um presente que eu recebi dos orixás. Eles mandaram 4 nomes para mim. E eu fiquei com aquele Aguibara dentro do coração. Mas eu submeti esse nome aos meus colegas, aos meus colaboradores que me ajudam a tocar essa editora. Eu submeti, eu mandei os nomes e todo mundo escolheu Aguibara. Eu digo, tá certo, então isso aqui vai dar certo. Aguibara em Urubá quer dizer a força, o recomeço. Cara, Aguibara é uma palavra maravilhosa no Iorubá. E eu ganhei este presente. A Aguibara, ela é uma editora, ele é um selo editorial que eu digo para você que eu levei muito tempo para tomar a decisão em botar uma editora. Eu sempre fui muito procurado, sempre, até hoje. Hoje menos em razão da pandemia, mas sempre eu sou procurado por pessoas que querem saber como edita um livro, como faz um livro. Pô, tu me ajuda, tu me dá uma força, como é que tu faz os teus, onde é que tu manda rodar. Ou seja, eu sempre fui muito procurado e muito convidado para falar sobre... Até pela tua facilidade de se comunicar, né? Que tu tem essa facilidade de encantar as pessoas com as palavras, né? Além da escrita, tu encanta as pessoas com as palavras. E aí o pessoal certamente vem te procurar para pedir um auxílio, com certeza, uma força. Eu acho maravilhoso isso, sabe, Cebola, porque tu me conhece já há muitos anos. Sim. E eu não sou estrela. Eu não tenho vedetismo, não me acho a última bolachinha do pacote. Todo mundo, para mim, tem valor. Todas as pessoas merecem ter a oportunidade de escrever, de cantar, de tocar, de atuar. Ou seja, todos têm condições. Todos têm talento. Basta você dar a oportunidade e você ajudar a lapidar aquela pessoa. Eu acho que todo mundo tem condições. Sempre fui assim, sempre serei. E nisso as pessoas me procuravam. E eu lembro que eu, como todo autor independente, sempre tive, de certa forma, dificuldade de o meu trabalho às vezes ser aceito, ou às vezes alguma editora, legal, vou te editar, vou pegar, vou fazer. Existe muito o estrelismo. Existe muito estrelismo em todas as áreas, né? Sim. E eu pensei muito. Eu pensei muito mesmo em ter uma editora, em abrir um selo editorial. Pois um belo dia, isso foi 2019, acho que foi no início do ano, em abril, quando eu lancei o último trabalho, quando eu lancei Cristine,
na Livraria Taverna, lá em Porto Alegre, fiz um lançamento. E dali eu anunciei, já mandei fazer banner, que eu digo, olha, eu já estou anunciando aqui o selo Aguibara. Esse é o primeiro título que vai sair com o selo da Aguibara, é o primeiro trabalho qual eu ganhei, confeccionei do Alexandre Lima, esse meu amigo design que faz as minhas capas. Essas aqui já foram feitas pelo Felipe Magnus. Essa aqui foi feita pelo Felipe Magnus, que é o meu editor. Sim. Está no Rio de Janeiro. Então nós trabalhamos online, lá e eu aqui. E eu tomei a iniciativa, eu digo, gente, vamos meter uma coragem nesse corpo e vamos embora. Porque eu sou um cara de enfrentar, eu meto a cara. Sim. Eu não tenho medo de arriscar, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo de perder. Eu sou muito tranquilo com as coisas que a vida me põe no meu caminho. E desde lá eu lancei oficialmente, mas a Aguibara começou a operar 5 de setembro. Foi 2 de setembro. 2 ou 5 de setembro, por aí. Acho que foi dia 2. Dia 2 que eu ocupei a sala, dia 5 a gente começou. Estamos com o nosso escritório, temos um espaço cultural da Aguibara, em Porto Alegre, no bairro Partenon, de frente ao hipermercado Carrefour. Estou lá, né? E já estamos estendendo um pezinho já para o Rio de Janeiro, né? Já estamos estendendo um pezinho da Aguibara aí agora para o próximo ano. Assim que passar a pandemia, eu estou indo lá para a gente consolidar o pezinho, né? Então nós vamos ter um pezinho lá e um pezinho aqui. Vai ter o Negras Palavras Carioca. Então, nós vamos ter parte da Aguibara no Rio e outra parte aqui. Então, eu era para fazer isso agora, mas a pandemia me trancou em casa, então vamos esperar passar para ir poder ir ao Rio de Janeiro para acertar esse pezinho que nós vamos ter lá também, para colher autores de lá, para fazer projetos lá também, assim como continuaremos fazendo projeto aqui. E como eu estava falando, eu demorei a tomar essa iniciativa, essa coragem. E desde quando eu coloquei a Aguibara, já pude aí fazer alguns projetos muito bacanas. Né? Já fizemos projetos para três autores independentes. Já lançamos um e-book aqui para a Secretaria Municipal da Educação de Esteio. Já fizemos alguns projetos muito legais. E agora, a partir do dia 10 de junho, estaremos aí com o edital na rua para lançar o Negras Palavras 3. Como é que faz para participar? Inscreva! Vá no Facebook Aguibara Edições. A-G-B-A-R-A Edições. Vai lá que o edital já está lá. A partir do dia 10 de junho, eu estarei até dia 20 de julho, estarei recebendo os textos e vamos lançar Negras Palavras 3 no final do ano, na Feira do Livro de Porto Alegre. Ou virtual ou presencial, nós vamos lançar o projeto. Também estamos com uma outra coletânea, estamos lançando agora em breve pelo selo Aguibara, Homens, Original ou Rascunho. Você quer homem? Você quer homem? E você quer falar do ser masculino, das coisas do homem, no gênero literário que você quiser, você está convidado também a mandar o seu texto. E vem também um trabalho voltado às mulheres, que as mulheres estão escrevendo muito, as mulheres não podem ficar de fora. Então estaremos aí lançando, ao mesmo tempo, 3 coletâneas. Eu quero ver como é que eu vou me ver. Mas vamos botar na rua, vamos fazer... Vamos dinamizar a Aguibara, vamos fazer a Aguibara andar e lançar pessoas, oportunizar, abrir a porta. 3 autores que lançaram comigo já estão com carreira própria. Estão participando de coletâneas, ganharam prêmios, graças a Deus. Como é que eu brinco? Estão melhor do que eu. Mas está ótimo, é isso. O meu objetivo é esse. É abrir a porta e dar oportunidade. Maravilha, e a partir daí, bora, né? E assim, tu foste patrono da Feira do Livro de Nova Santa Rita. Né? Para um escritor, a maior honraria é ser patrono de uma feira de livro. Nos conta um pouco dessa oportunidade aí, como tu é recebido nas cidades. Eu sei que tu tem um trabalho no período, né, antes da pandemia, tu tinha um trabalho de estar sempre muito nos lugares, nas cidades, divulgando, em sala de aula. Principalmente, né? Vou muito. E aí, assim, muitas vezes as pessoas veem o Oscar Henrique, essa literatura de qualidade, né? Acha, tem uma reflexão um pouco mais adulta.
mas dialoga muito com as crianças também, né? Com a criança, com o adolescente. Adoro! Tem um diálogo muito grande, né? E nas nossas feiras de livro, tu fazia muito sucesso lá com as crianças, e o pessoal achava, não, o Oscar Henrique é uma literatura, né, que tem um outro público, fazer uma reflexão mais adulta. Não, as crianças, né, sempre tu tinha um jeito de contar a história para elas, né? Conta aí um pouco dessa experiência aí da Feira do Livro de Santa Rita, que com certeza fui. Eu quero mandar o meu abraço, o meu carinho por essa comunidade encantadora que me receberam super bem. Eu fui patrono em 2015. Foi 2015, se eu não quero me enganar com data. Às vezes eu acabo me atrapalhando, mas foi 2015 que eu fui patrono em Nova Santa Rita. O título que nós trabalhamos lá, principalmente, o título que eu trabalhei em Nova Santa Rita foi Prosopopeia, que nós trabalhamos nas escolas, nós trabalhamos também a Pérola Mais Negra, trabalhamos também Vocóia, trabalhei também alguns títulos, mas principalmente eu trabalhei, foi o livro Prosopopeia, onde eu pude falar sobre a questão dos bichinhos, do gato, do cachorrinho, e a experiência, de estar em Nova Santa Rita foi muito boa. Foi um convite, eu não esperava, foi uma grande surpresa, né? O pessoal lá, a professora Daiane Oliveira, que hoje é coordenadora das mulheres, à época a prefeita era a Margarete Ferretti, ou seja, fui muito bem recebido na cidade, o vereador o Marli Araújo, enfim, toda a turma lá da administração, a professora Eliane, que era a secretária municipal de educação, eu fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido lá em Nova Santa Rita. E eles tinham a proposta de levar um autor negro. O que chamou a atenção, o que levou-os a me convidar? Pô, o cara é um autor, um negro. O que é essa literatura negra? O que é falar de negritude? E nisso eu tive a oportunidade de participar de uma iniciativa que nunca tinham feito na cidade, de um autor percorrer todos os 4 cantos da cidade. Então eu fui na escola Nova Sociedade, lá onde tem o assentamento do Movimento Sem Terra, pude conversar com os jovens que vivem no acampamento do MST, eu pude percorrer as creches infantis, eu fui nas escolas de ensino médio, eu fui em grupos de mulheres, eu fui em clube de mães. Gente, eu percorri a cidade inteira durante 2 meses, mobilizando para a feira. E esta feira que eu participei, até hoje eles dizem que foi a feira com o maior número de público na história. Foi o maior número de público, as pessoas foram, na abertura tivemos quase 800 pessoas. Gente, foi um evento que marcou a história cultural da cidade pela questão da diversidade, porque eu não falei só da negritude, eu falei de mim e eu falei de várias diversidades, vários grupos, vários coletivos, e foi muito interessante essa oportunidade de estar lá, assim como também a oportunidade de viajar ao interior do estado, de percorrer também outras cidades do interior, como autor convidado, indo a escolas, fazendo trabalhos com secretarias municipais de educação, aproximando o autor do coletivo, do público, da gurizada, do adolescente, também do pessoal do EJA. Também é muito legal tu conversar com o pessoal mais adulto, né? Muito bacana mesmo você falar com o pessoal mais adulto, turno da noite, em que não tem um acesso, uma proximidade com o escritor, porque parece que o escritor é uma coisa meio mistério, né? O cara vive fechado num castelo, não, cara, eu vou no mercado, eu vou na feira livre, eu vou no banco, eu pago conta, eu bato papo na fila com fila do pão, então, ou seja, nós somos pessoas dessa forma, sendo uma pessoa normal, tu consegue vários enredos para material para tuas histórias, né, para literatura, dessa forma tu consegue. E na verdade é isso, né? Quando nós realizávamos presencialmente a feira de livro, né, muitas vezes as crianças, as primeiras feiras, as crianças, o escritor vai estar na escola. Era aquilo, né? Porque o escritor, eles viam o escritor nas prateleiras da biblioteca. E a gente, com esse intercâmbio, trazendo o escritor na escola, a gente tentava tornar o livro uma coisa viva, né? Não aquele livro que está lá na biblioteca, ninguém mexe, está lá, que coisa chata, uma biblioteca, né? Pensar daquela forma tradicional e antiga, coisa chata, tá parado, todo mundo em silêncio. E o que a gente pensou? Olha, vamos trazer de uma forma mais, né, viva,
A literatura ela tem que ser viva, ela não pode ser aquele, eu tô lendo, não. E com o escritor e com um bate-papo, esse intercâmbio que se construía também com quem estava ouvindo, porque não era só uma palestra que o escritor ia lá e dava palestra e ninguém perguntava nada, não, era um intercâmbio, um diálogo, né? E dessa forma a gente sempre pensou em contribuir e tornar as feiras de livro, né, no bairro Fátima e em outros bairros uma ferramenta de cidadania também para as pessoas, né? Não, isso é muito legal que tu faz, né? Porque o reunir, o dar oportunidade, valorizar o autor local, o valorizar a cultura local. E o interessante de ver que Canoas é uma cidade que tem vários coletivos, né? Sim. Nós temos a Casa do Poeta, a Associação Canoense dos Escritores, nós temos o grupo também do Guajuviras, que faz muita arte, temos também os coletivos, pessoal na Matias Velho, em vários pontos. Ou seja, Canoas é uma cidade que tem uma produção cultural bem interessante e que muitas vezes o próprio canoense, aqui como Esteio também, nós temos aqui um grupo muito legal da Versus Editora, né, que é de um grande amigo, Esteban Fontan, que é um editor local e que lança muito nome local. Aqui a Feira do Livro aqui de Esteio também é super interessante. Eu tenho oportunidade de vir aqui, de vir a escolas, né? Seguidamente eu ando por aqui. Agora com a questão da pandemia, parou. Mas sempre que dá, sempre que tem oportunidade, a gente percorre a grande Porto Alegre, eu gosto muito. E vejo que tem uma produção muito interessante e que a mídia tradicional, que a grande, não olha muito, não dá muita bola, mas temos coisas muito bacanas aqui. Muitas vezes a gente vive o Porto Alegre centrismo, né? Que muitas vezes só o que está em Porto Alegre ele tem visibilidade, mas que nem Canoas, nós temos grupos de teatro belíssimos. Né? Tem o Tia, tem o De Pernas pro Ar, tem pessoas que fazem teatro há muitos anos, 50 anos, né? Como o caso do Arnaldo Bauer, né? Uma figura importantíssima para o teatro, não só de Canoas, do Rio Grande do Sul. Né? Música, tem belíssimos trabalhos de música na cidade. E literatura, muita gente não conhece, o escritor de Canoas conhece o Paulo Coelho, conhece, mas não busca conhecer a bela literatura que tem a cidade de Canoas, né? E é isso que a gente tenta, trazer e quebrar essa barreira que está separando, né, o leitor do escritor, o leitor da nossa literatura, né, e sempre lembrar aquele tripé, né, do livro, leitura e literatura, estimular a leitura para que a gente tenha uma sociedade, uma cidade de leitores. Com isso a gente vai ter com certeza uma cidade melhor, com cidadãos que saibam o seu papel, né, com cidadãos esclarecidos, né, o estímulo da literatura local, né, tem que ter muito forte, e a difusão do livro na sociedade, porque o livro não pode ficar parado numa biblioteca no centro da cidade, ele tem que estar nos bairros, ele tem que estar, né, em movimento, né? E eu acho que a Agbara, ela tem um sentido de movimento mesmo, de descentralização, de difusão, né? Eu gostei muito do nome desde que me foi apresentado, porque ele é essa energia, né? Essa difusão, né? Isso é muito importante. O livro tem que ter isso, né? Oscar, eu sei que tu também é um militante assim da causa negra, da igualdade racial, e tu trabalhou num período também na Palmares. Foi um período maravilhoso. E hoje dá vontade de chorar. Hoje dá vontade de chorar, né? Sérgio Camargo, o nome daquele senhor. Olha, eu vou te dizer, é muito triste. Uma das declarações triste que a gente, quem trabalhou lá, quem teve oportunidade, quem viveu, sim, olha para isso que nós estamos vivendo hoje, dá vontade de chorar. Uma das declarações dele é que o racismo, né? O racismo é uma coisa, tá colocando o negro como coitadinho, essa questão da igualdade racial, das cotas, essa luta toda que por muitos anos, né, séculos, porque teve a luta da resistência, e
até a abolição, pós-abolição, a luta pela igualdade, pela equiparação, né? Por tudo isso, parece que isso é uma coisa que nunca existiu, que foi um grupo de pessoas oportunistas que estavam se fazendo de coitado, e ele fala que a escravidão, ela foi um período bom para os negros, que hoje parece que os negros vivem até pior do que antes. Pois tu sabe, que coisa, né? Tu sabes, tu e também quem está nos acompanhando. Obrigado vocês que estão acompanhando a gente, esse bate-papo super gostoso, super em casa, né, que a gente está tendo aqui, como eu digo. Eu digo assim, sabe, Cebola, que nós estamos vivendo, e nós temos que ter essa certeza, que nós estamos vivendo um momento o qual os Estados Unidos passaram com aquele senhor chamado Donald Trump, que foi um período muito difícil, foi um período de muito retrocesso, foi um período de uma ultradireita. Nós estamos aí tendo no comando da nação, no comando do país, nós estamos tendo um comando de ultradireita. É um comando, é uma linha de pensamento. Tu não pode chamar de pensamento, mas eu não posso deixar de dar nomes ao que estamos vivendo. E que é uma linha da negação. Basta vermos que diante as 463 mil mortes, que hoje deve ter passado mais do que isso, até antes de eu me deslocar para cá, estava em 462 mil e alguma coisa. Em um período em que a vacinação contra a Covid ainda não atingiu 15% a segunda dose, porque eu falo na segunda, ainda não atingiu 13%, 15%, ainda não atingiu dos 210 milhões de brasileiros, nós vimos aí aquele que está no comando, aquele senhor, né, chamado Jair Messias Bolsonaro, dizer que vai bancar a Copa América e que vai ter futebol. Gente, o que tu pode pensar? O que tu pode pensar de uma gestão com esse olhar, com essa monta? Não pode vir nada de bom. Eu não me surpreendo com o que eu vejo na questão da Fundação Palmares. Eu não me surpreendo com os comandos que estão à frente, com a questão mínima que esse governo fez em reduzir a cultura a uma secretaria especial no fundinho de uma porta lá. Toda uma grandeza, todo um trabalho do fazer cultura foi reduzido. Por quê? E vou aproveitar o teu parênteses, claro, falando da cultura. Né, nós tivemos um protótipo de nazista lá na Secretaria de Cultura no primeiro momento. Né? Depois a Regina Duarte. Complicado isso, né? Não, foi reduzido a pó, a cultura. Mas isso é uma linha de pensamento obscura deste comando que está aí. Sim. Mas eu digo que assim como os Estados Unidos, através do voto, se livrou do trumpismo, nós aqui vamos nos livrar do Bolsonaro. Isso aí eu não tenho dúvida. Se a eleição for hoje, tchau para ele não vai ficar. Agora eu levo muito medo do que pode acontecer em nível de ele não querer sair, porque Trump fez aquela confusão no Capitólio, Trump fez aquele rolo todo, né? Mas a casa do Trump começou a cair com a questão do George Floyd, I can breathe, ou seja, a questão racial, que no Brasil ela é de certa forma agora já está explícita, tá? Mas a vida inteira sempre foi subliminar, o tapinha nas costas. Ai, que legal, tu é meu irmão, meu querido. Vivemos uma democracia racial. Não é isso que eles adoram falar. Não, todo mundo tem igualdade de oportunidade, não tem. Não existe. A partir do momento em que dentro do governo, ainda no governo Lula, e que a gente tem que dizer, tem que dar nome ao boi, eu estava lá dentro, eu atuava como gerente de comunicação na Fundação Cultural Palmares, pude trabalhar em alguns projetos junto com o então ministro da Cultura Gilberto Gil, e tive oportunidade de ir para dentro do Congresso Nacional, conhecer com o então professor Edson Cardoso o que seria o protótipo aí da questão do projeto de ações afirmativas nas universidades, a questão das cotas. Logo que eu cheguei a Brasília, fui apresentado ao que era
professor Edson Cardoso, que deu base ao senador Paulo Paim para fazer o Estatuto da Igualdade Racial. Então eu pude conhecer o projeto, eu pude ir para dentro da UNB, participar de discussões sobre a proposta do sistema de cotas, pude acompanhar aí a implantação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, com a então já falecida professora Nilceia Freire, que para mim foi uma grande reitora, foi uma mulher visionária que apanhou muito quando botou esse sistema, apanhou muito, mas hoje ele é real e ele existe, hoje ele está aqui na URGS, está nas principais universidades. Hoje nós temos aí o fortalecimento dos coletivos de estudantes negros, né? Os núcleos de estudo, os núcleos que reúnem, ou seja, o racismo, hoje, como eu digo, ele está escancarado. O racismo não é mais velado, o racismo ele está aí explícito. E é bom que ele esteja explícito. É bom a gente saber que a gente está lidando com um problema. E nisso eu falo da minha militância, que já tem para lá de 20 anos, eu participo do MONG, onde nós trabalhamos a questão da educação. O nosso forte é a educação e as relações étnico-raciais. O bom disso tudo é que hoje nós não precisamos mais trabalhar de uma forma velada. E os coletivos estão aí, as redes sociais são grandes apoiadoras. Vamos falar da Primavera Árabe, vamos falar do que vivemos no Chile, do que vimos na Bolívia, do que estamos vendo na Colômbia. As redes sociais são instrumentos de mobilização. Vamos falar também do 29 de maio, que a grande imprensa não deu a mínima bola, mas lotou 10 quadras na Avenida Paulista. Nós tivemos 40 mil jovens aqui em Porto Alegre na rua, ou seja, os movimentos que estão vindo, que estão ressurgindo da sociedade. Sobre o racismo, eu digo que o racismo, ele sempre vai existir. Ele não vai acabar. Isso não vai, não vai voltar um governo, vai voltar, não acabou, não vai ter. Não, o racismo sempre terá. Sim. Mas, hoje, nós temos voz, nós temos vez, nós temos voz e nós temos vez Sim. para discutir, para falarmos, seja pelas redes sociais, sobre todas as sortes de intolerâncias, discriminações, Sim. e questionar esse modelo ao qual a sociedade brasileira foi constituída e apoiada. Este é um pilar. Nós vemos que os setores mais conservadores, setores ultraliberais, vão continuar gritando. Estamos aí em véspera de uma eleição e esses gritos vão continuar, esses rugidos, eles vão continuar fazendo. Mas não terão a força que pensam que têm, porque nós estamos trabalhando, nós os militantes, nós fazendo militância no nosso espaço. Esses trabalhos que eu faço, os livros, é uma militância social. Eu não Sim. deixo de colocar a minha militância não é partidário. Dentro do livro. Não é partidário, mas é uma militância social de transformação do status quo. É uma militância social. Eu não sou partidário, mas eu sou um homem da esquerda. Eu sou um cara de esquerda. A minha origem é a esquerda. Eu já tive partido, eu já tive ficha em partido. Hoje em dia eu não tenho ficha em partido nenhum. Mas eu sou um cara da esquerda. Quem me conhece, quem me ouve no rádio, quem me acompanha nas redes sociais, tu vai ver exatamente o que eu penso. E eu não tenho problema nenhum em assumir aquilo que eu sou Sim. e dizer aquilo que eu penso, com muito respeito e principalmente apoiando e aceitando a democracia. Sim. Porque eu sou um amante, um defensor da democracia. O meu direito não termina onde começa o teu. O nosso direito caminha junto, Sim, respeitando o teu específico, com certeza. Com certeza. E aquilo, a democracia não é respeitar tudo que o outro fala. Se o outro fala algo que é criminoso, que é preconceituoso, discriminatório, isso não merece respeito. Claro que não. Né? Só que parece que hoje em dia, não, é o meu direito de falar o que eu penso. E aí eu falo o que eu penso e a minha fala tá cheia de preconceito, tá cheia de ódio, tá discriminando um determinado perfil de pessoa. E aí parece que isso é liberdade de expressão. Não, isso é crime. Né? É bom a gente sempre falar isso, né? Porque as pessoas confundem a liberdade de expressão, né, com, estão querendo me calar, estão querendo me... Não, se tu é preconceituoso, e tu é um crime que tu está cometendo. Né? E sempre a gente relembrar isso aí e reforçar. Né?
E a Fundação Palmares, ela tem um papel fundamental, né, no governo. A Fundação Palmares... Muita gente não sabe o que significa a Fundação Palmares. A Fundação Cultural Palmares, ela é uma fundação pública, federal, foi instituída no governo José Sarney em 1986. Foi o primeiro organismo de Estado brasileiro com políticas voltadas à questão da preservação dos valores culturais, sociais e históricos da presença negra no Brasil. O Brasil reconheceu em 2002, na Conferência de Durban, na África do Sul, a sua dívida para com a população negra. O Brasil se reconheceu como uma nação racista e um racismo histórico. Sim. E dentre isso, a partir do governo Lula, houve um reforço em toda essa luta pela igualdade, com o fortalecimento da Fundação Palmares, ligando-a ao Ministério da Cultura, trabalhando com a questão da cultura e também o surgimento da Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, a CEPIR, que era ligada à Presidência da República. Era uma secretaria com status de ministro. Primeira-ministra foi a professora Matilde Ribeiro. Depois tivemos a gaúcha Luísa Bairros, gaúcha radicada na Bahia já há um longo de vários anos, mas com uma história, uma caminhada na militância na questão racial. Sim. E por aí nós tivemos então esse fortalecimento no governo Lula, o fortalecimento do debate e da inclusão da questão racial dentro da pauta de governo. Sim. Eu tive o prazer, tive a honra de trabalhar em alguns projetos, em algumas ações, entre elas a organização da primeira cimeira, da Cimeira de Intelectuais da África e Diáspora, que foi em Salvador, trabalho que eu participei junto com o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, junto à divisão de Brasil-África. Eu pude atuar e conhecer o trabalho da divisão de Brasil e África. Lamento muito que nas relações internacionais, desde quando tivemos a saída do governo Dilma, infelizmente, já no governo Dilma a conversa já não vinha muita, mas eu lamento a questão do Brasil virar de costas para o continente africano. O Brasil, na verdade, está de costas para todo mundo, não só para a África, mas lamento que tenhamos nos afastado culturalmente e inclusive economicamente de parcerias e de trocas com países do continente africano, cuja imagem vendem da África como todo mundo lá, coitado, miserável. Não, a África são 54 nações e a África oferta muita troca ao Brasil, principalmente na questão do minério, na questão aí dos recursos naturais, o petróleo também, né? Então é uma pena que nós tenhamos aí cortado esse viés de relacionamento com o continente africano. Tive a oportunidade de trabalhar, de atuar em algumas ações, pude conhecer a realidade dos quilombos no Brasil, das comunidades remanescentes dos quilombos, enfim, eu tive uma caminhada rica, uma caminhada muito bacana dentro da Fundação Cultural Palmares. Foram 6 anos muito ricos e que marcaram muito a minha vida. Nossa, o que eu levo daqui, eu posso chegar hoje no Orum, né? Chegando lá diante aos orixás, diante a Deus e dizer, pô, obrigado pela oportunidade que tu me deu de ter vivido tudo que eu vivi. Sim. Dentro de um governo, vendo, porque ninguém me contou, ninguém me falou, eu vivi. Diferentemente de, eu vou porque eu gosto, porque me falaram. Não, tudo que eu te disser eu vou te contar o que eu vivi, o que eu como um gestor público realizei, os trabalhos que eu pude apoiar dentro da área da cultura. Nossa, são experiências assim incríveis. Muito, muito importante aí. Essa tua fala, toda essa tua experiência que foge à questão da literatura, né, e que é uma questão de humanidade, é uma questão, né, de a gente preservar um pouco do humano que aí parece que está fora de moda na nossa sociedade, né? O respeito ao ser humano, o respeito às pessoas, e parece que está fora de moda também o conhecimento da história, né? Porque muitas vezes esse discurso de ódio, esse discurso de preconceito, ele vem cheio de questões que não existiram, que nunca aconteceram e não estão baseadas com nenhuma referência histórica, né? Muitas vezes é referência de boteco, é conversa de boteco, olha, cheio de senso comum, cheio de, né, frases curtas e de efeito, né? E infelizmente o conhecimento parece que está fora de moda.
A Maria Lucia aqui, ó, comentou, né, que em setembro teremos novidades para os escritores canoenses, mesmo que de forma virtual. Tem novidade aí que a Casa do Poeta tá construindo aí. E ela comentou uma questão, ó, bendito quem semeia livros, né? E uma frase do nosso querido Mário Quintana. É mesmo. Saudoso Mário Quintana. Mário Quintana. Não é o Mário Quintana, é o... Bom, referência aqui... Tá valendo. Ela não colocou, a referência aqui agora é a Maria Lucia. Tá valendo. É o Monteiro Lobato. Não. Acho que seria o Monteiro Lobato. O importante é que estamos fazendo a nossa parte, né? Isso aí. Estamos nos propondo a fazer a nossa parte no mundo, nesta caminhada por aqui, né? Isso é bastante importante, né? Ah, sim. Então tá, estamos chegando ao fim aí de mais um encontro aí da nossa Feira do Livro do bairro Fátima, né? O trem passando aí atrás. Legal, né? O trem leva vidas, traz vidas, o trem oferta histórias. Sim. Quantas histórias legais saem daqui, né? Para pra pensar. Muito, movimento, né? A vida. Com aqui, ó, a Maria Lucia tá nos corrigindo aí, ó. Foi o Castro Alves que... sim. Sim. Importante. Sim. Importante a referência, né? Porque a gente sempre tem que colocar a verdade, né? Colocar as boas referências aí, né? E quero agradecer muito a Rádio TV Esteio News, na figura do William, que tá fazendo uma mudança, né? Estaremos semana que vem de casa nova, né, William? Mas que tá sendo feito o possível para ficar, né, cada vez melhor a rádio aqui, a Rádio TV Esteio News, né, que já é um ambiente muito bom, mas que está melhorando sempre, né, e está sendo uma história de sucesso, né, e deixar os parabéns aí, agradecer muito a parceria, né, também da Livraria Chico Xavier, e para finalizar, né, te agradecer muito, Oscar Henrique, sempre parceiro, sempre amigo de todas as horas, né, e bom te reencontrar aqui na nossa quarta-feira do livro do bairro Fátima. Muito obrigado, Cebola. Eu quero agradecer a ti, quero agradecer também ao teu público, aqueles que estão em casa, aqueles que estão assistindo, aqueles que estão junto conosco. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Sim. E que nós tenhamos força para passar esse momento difícil como humanidade que estamos passando, mas que possamos aprender muito com tudo isso. Eu quero dizer que é um prazer, é uma satisfação, sempre que possível, estar aqui junto com meu amigo Cebola. Gosto de participar dos eventos do Cebola, sempre participei do tempo em que eu residi em Canoas, né? Morei 6 anos em Canoas e participei sempre dos eventos culturais. É uma cidade a qual quero muito bem, Esteio, toda a grande Porto Alegre me recebe sempre muito bem, porque eu também recebo as pessoas muito bem. Sim. Então aquilo que você recebe é aquilo que você dá, né? E quero dizer que vocês podem me achar nas redes sociais, né? No Facebook, né? Oscar Henrique Cardoso, no Instagram, @Oscar Henrique, tá? É um prazer, pede amizade, vamos conversar. A Aguibar Edições também, minha editora, né? No Facebook, Aguibar Edições. E, gente, vamos seguindo aí a vida, vamos colocando para fora nossa criatividade, aquilo que nós temos de melhor, vamos escrevendo, vamos produzindo, e vamos andar juntos porque nós vamos superar. Esse é um momento de muita dificuldade para todo mundo. Mas o brasileiro é um povo criativo. Nós sabemos dar a volta por cima. Muito obrigado, Cebola. Obrigado pelo convite. Obrigado à Rádio Esteio News. Vida longa para o projeto e até uma próxima oportunidade. Bom, viva o livro, a leitura e a literatura. Até o próximo encontro da quarta-feira do livro do bairro Fátima. Na próxima sexta-feira, com o artista Arnaldo Bauer. Maravilhoso ele. Nossa, obrigado, boa noite.